Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Amém? Uma boa noite aí para você, amado, querido irmão. Louvado seja Deus. Eu sou o pastor Maximiliano, aqui da Igreja Manancial, da cidade de Além Paraíba, Minas Gerais, em mais uma mensagem, de fé. E eu tenho certeza que nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor, Ele tem uma palavra especial preparada para minha, para a tua vida, uma palavra que vai falar fortemente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de estar, desde já, agradecendo a presença da minha esposa, que está aqui comigo, missionária Carla, e todos os irmãos que entrarem aí na sala de vídeo, o qual ela abriu nessa noite aí, em nome de Jesus. Minha tia Mercedes Silva, amém? Está conosco aí. Que Deus possa estar te abençoando, minha tia. É um prazer tê-la, comigo aqui nessa noite, em nome de Jesus. A minha sogra também, missionária Rosa Maria, está conosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, amém? No livro de Gênesis, no capítulo 4. A Bíblia aí, no livro de Gênesis, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? Louvado seja Deus. Os irmãos não reparem, porque estou aqui ao vivo, E vamos tomar um pouco de água, amém? Uma noite muito quente. Eu tenho certeza que vai descer fogo do céu também sobre as nossas vidas aí, em nome de Jesus. Marcilene Carvalho, um forte abraço para você aí, em nome de Jesus. Meu irmão Roberto Tomás também, que Deus possa estar lhe abençoando, em nome de Jesus. Amém? O texto sagrado de Caim e Abel. E conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Disse: alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor, e Caim foi lavrador da terra. Amém? E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e mudou-lhe o semblante, ou descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Amém? Fecha teus olhos aí, vamos orar, e pedir ao Senhor que o Senhor possa estar falando conosco nessa noite de uma forma tremenda, de uma forma especial, de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Senhor Deus amado e santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai querido,
Eu quero estar entregando nas mãos, Pai, do Senhor, a vida do teu povo nessa noite. Quero estar entregando em nome de Jesus também a minha vida, que o Senhor possa, Pai querido, estar, Pai, me utilizando, me usando nessa noite como um instrumento do Senhor, como um instrumento da graça, da misericórdia, para propagar, para, meu Deus, fazer a semeadura da tua palavra nesta noite, em cada coração, em cada vida, porque sabemos que a tua palavra ela tem o poder de curar, de salvar, de libertar, meu Deus, de transformar, Senhor. Pai, e eu tenho certeza que o teu povo, ele está sedento de uma palavra nesta noite de bênção, de uma palavra de vitória, de uma palavra de direção, e é por isso que eu peço ao Senhor, ó Pai amado, que o Senhor possa estar trabalhando em cada mente, em cada coração, e que o Senhor possa jogar por terra nessa noite, Pai, toda a minha carnalidade, todo o meu eu, mas que o teu Espírito Santo tenha total liberdade para me usar nesse momento como um instrumento do Senhor para falar ao teu povo aquilo qual o Senhor deseja. Abençoa, dá a vitória, opera os teus sinais e as tuas maravilhas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, se eu pudesse intitular nessa noite o tema dessa mensagem, o tema desse texto, amém? A mensagem, o tema desta mensagem seria: tome cuidado com aquilo que você está plantando. Amém? Tome cuidado com aquilo que você está plantando. Uma coisa, meus irmãos, que é muito comum, né, nos dias de hoje, eu tenho percebido que muitos hoje estão insatisfeitos, tá, com a realidade que estão vivendo em suas vidas. Pessoas que têm me procurado e têm me confessionado, têm pedido oração e estão totalmente insatisfeitas, né, por aquilo que têm obtido, com o resultado elas estão tendo em suas vidas, nas diversas áreas das suas vidas, no sentimental, no financeiro, no conjugal, no emocional, né? Enfim, e vai por aí afora. E uma coisa que eu tenho percebido, irmãos, que a palavra de 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28, ela tem se cumprido muito pouco nos nossos dias, né? Se cumprido positivamente, né? Se cumprido da maneira que agrada o homem, positivamente, da forma que agrada o ser humano. O que é que está diz assim? Examine-se, pois, o homem. Então, muitas das vezes, o que acontece conosco, meus irmãos? Nós tomamos algumas atitudes e não examinamos, não pensamos ali nos benefícios ou nas consequências que essas atitudes elas vão acarretar em nossas vidas. E isso é algo fundamental, isso é algo importantíssimo, irmãos, tá? E isso depende disso a nossa alegria ou a nossa tristeza, o nosso regozijo ou a nossa angústia, o nosso descanso, né, a nossa paz ou alguns distúrbios que possam acontecer em nossas vidas. A palavra de Deus, ela chega a nos dizer, no livro de Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 7, né? Ela chega a nos dizer: não erreis. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Ou melhor,
não erreis, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele colherá. Então, quando o apóstolo Paulo ele diz ali, ele é instruído pelo Espírito Santo para dizer assim: olha, não erreis. Porque existem coisas, irmãos, que se nós fizermos errado, elas vão trazer um prejuízo muito grande para as nossas vidas. E a gente não vai ter como voltar atrás para consertar o erro. Nós vamos ter que arcar com as consequências da nossa escolha. Então, como está escrito lá em Gálatas, né? Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Irmãos, se eu e você plantamos bem, nós vamos colher bem. Se eu e você plantamos mal, nós vamos colher mal. Então nós temos que ser criteriosos. Irmão, você que está comigo aqui nessa ministração, nessa live, aprenda a ser criterioso. Aprenda a ser cuidadoso. É tempo de nós sermos criteriosos. Há tempo de nós sermos cuidadosos. Irmão, não é para todo mundo que você vai chegar e você vai abrir a sua vida, não. Sabe por quê? Porque se você abrir a tua vida para uma pessoa que de fato ele é o teu amigo, para uma pessoa que de fato ela é a sua amiga, ela quer ver o seu bem, ela é uma pessoa de caráter, ela é uma pessoa de boa índole, você sabe o que vai acontecer? Ela vai dar mãos para você, ela vai te ajudar, ela vai estar ali, vai nos momentos em que você precisar de uma atenção, né? Ela vai te ouvir, ela vai orientar você, né? Da melhor forma possível. Então, irmãos, é isso que vai acontecer, são esses benefícios. Agora, querido, deixa eu falar algo para você. Se abrir a tua boca para uma pessoa de má índole, com maus costumes, uma pessoa que não é o seu amigo, uma pessoa que não tem um bom caráter, e você começar a expor, né, coisas sobre a tua vida, né, seja sobre a tua vida financeira, sobre o teu casamento, sobre a tua vida familiar, enfim, seja sobre qual for a área da tua vida, o que é que você vai estar fazendo? Você vai estar dando abertura, né, a legalidade a alguém que certamente vai falar da tua vida, vai abrir a tua vida como um livro para que todos possam ter acesso, para que todo tipo de pessoa possa ter acesso. E quando você sair publicamente, você vai ficar totalmente constrangido, porque de uma hora para outra, em algum momento, você vai perceber que a tua vida ela está toda exposta. E você vai sofrer ali as consequências disso. Por quê? Porque você não foi criterioso, né, na escolha de quem você abriu a tua vida, conversou, falou dos teus problemas. Então, nós precisamos, irmãos, urgentemente, ter essa postura. A postura de saber analisar que tipo de semente nós estamos plantando e aonde nós estamos plantando. Porque dependendo do lugar e da semente que a gente plantar, ou a gente vai ter consequências, ou a gente vai ter benefícios. Consequência é quando a coisa não vem do jeito que a gente quer. Consequência é quando o problema vem junto. Consequência é tudo aquilo que a gente não quer, né? É quando é algo que vem para nos prejudicar e os benefícios não. O benefício é quando o resultado é positivo. É quando o resultado nos alegra. É quando é um resultado de qualidade. Você vai comprar um carro, um exemplo que eu estou dando. Aí você compra o carro, mas você compra o carro, você não observa a procedência do carro. Você não leva o carro, né, no mecânico para o mecânico dar uma olhada. Simplesmente você pega o carro no supetão
e você compra. Aí lá na frente, o que você vai ver? O carro está cheio de problemas, o carro está cheio de defeitos, né? Então o que acontece? Você está com uma bomba na tua mão. Você está com uma dinamite na tua mão, com uma granada que já explodiu, cheio de dívidas, né? Cheio de... Por quê? Porque faltou o quê? Prudência. Porque faltou o quê? Critério. Porque faltou em você o quê? Uma análise daquilo que você estava plantando. E nós temos que ser, irmãos, criteriosos, tá? Criteriosos. Em tudo aquilo que a gente faz, nós precisamos, seja em qualquer área da nossa vida, seja qualquer que for a decisão a ser tomada, precisamos fazer o quê? Uma análise. E uma análise, né? Uma análise científica, porque existem coisas que a gente pode voltar e mudar. Porém, coisas que a gente não vai ter a oportunidade de mudar, de transformar. E nós vamos colher os frutos, né, daquele mau plantio, muitas das vezes até por uma vida inteira. Nós vamos estar sofrendo com as consequências daquele ato que não foi pensado, né, e feito corretamente. Então, eu quero orientar você nesta noite, baseando neste texto, né, de Gênesis no capítulo 4, a você ser uma pessoa analítica. Seja uma pessoa analítica, né? Hoje, você vai um jovem, ele vai namorar. Que tipo de critério que ele está usando para escolher ali aquela pessoa para sua vida? Qual é o critério que ele está escolhendo? Será que ele está será que ele está escolhendo corretamente? Por quê? Porque ele certamente que ele vai estar inserindo na vida dele uma pessoa que vai ter com ele toda uma vida, que vai dividir a sua casa, a sua cama, vai dividir toda a sua vida. E é algo tremendo isso. Por que muitos casamentos não dão certo? Porque as pessoas não usam, as pessoas não analisam, as pessoas simplesmente elas não são mais criteriosas, atentas às suas escolhas, às sementes que elas estão, né, plantando. Então a gente precisa, você que vai casar, está namorando, comece a observar a sua namorada. Comece a analisar a índole dessa pessoa, o caráter dessa pessoa. Comece a analisar a família dessa pessoa. Por quê, pastor? É necessário? Claro que é. Amanhã, quando você estiver casado com essa pessoa, é com a família dela que você vai conviver. A família dela, ela vai fazer... Ela vai estar sendo inserida na sua vida. Por quê? Porque você está casando com ela, mas a família vem junto, a sogra vem junto, o sogro vem junto, a tia vem junto, de certa forma, o primo vem junto, vem a família junto. E da mesma forma, da tua parte para essa pessoa. Então você começa a analisar. Veja, você quer saber como a sua esposa vai te tratar? Veja como ela trata o irmão dela. Veja como ela trata o pai dela. Você quer saber como a sua sogra, a sua namorada vai ser quando ela estiver mais velha? Comece a analisar que tipo de pessoa é a sua sogra. Então, a gente tem que ser criterioso. E muitas das vezes, o que acontece muito nos dias de hoje, simplesmente o critério que o rapaz ele utiliza é o seguinte: ele olha para a moça é muito bonita, já é o bastante, vou casar. Nossa, Jesus, minha vitória, Jesus preparou a minha bênção, eu vou casar. Mas ele não procura saber se quando ela toma um refrigerante na casa dela, ele não com ele, se o copo fica no mesmo lugar.
se ela é uma pessoa organizada, se ela trata bem a sua mãe, se ela trata bem o seu pai. Ele não está atento aos detalhes. Simplesmente ele só consegue olhar para um lado da coisa, para uma vertente da coisa. Aí quando casa e quando dá errado, aí ele vai falar: como é que pode eu ter casado com essa pessoa, essa criatura sabe lá fazer uma comida, ela não lava um copo, ela não varre uma casa, a minha roupa é toda bagunçada, e começa a gerar uma série de problemas que, se ele fosse seletiva, uma pessoa atenta, tivesse um padrão fixo ali, né, de qualidade ali, falasse: é assim que eu quero, eu vou começar a observar, ele teria evitado tudo isso, e as consequências, né, já estão aí, o estrondo está ali. E aí, como é que faz para voltar atrás? E nós temos que estar, irmãos, seletivos a isso, ser seletivos a isso, estar atentos a isso, né? Quando eu vejo dentro desse texto aqui que é um texto muito interessante, ele é um texto muito rico. Eu vejo aqui que foram abertas aqui duas portas, né, iguais, duas oportunidades que foram abertas. E nós estamos falando de Caim e estamos falando de Abel, os filhos de Adão e Eva, né? E ali eles tiveram oportunidades iguais. Irmãos, Deus, ele nos dá a oportunidades iguais. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas. O Senhor, ele é justo, né? Aquele ali, ele é médico hoje, ele é um grande advogado, ele é um grande empresário, porque aquele ali nasceu, né? A estrela nasceu, a estrela dele brilha, né? Me perdoem a expressão, né? Aquele ali, ó, nasceu com o bumbum dele virado para a lua, né? Mas não é nada disso, irmãos. Aquela pessoa ali, ela chegou até aquele patamar, ele chegou até aquela posição porque ele foi uma pessoa que escolheu bem as suas sementes e ele soube plantar, ele soube renunciar na hora que tinha que renunciar, ele soube, né, avançar na hora que tinha que avançar. Então ele soube parar quando era para parar, para prosseguir. E as oportunidades que Deus nos dá, elas são iguais. Todos nós temos a oportunidade de sermos aquilo que nós queremos, desejamos ser. E o Senhor, ele vai assinar embaixo. Se chama a lei do retorno. Você vai plantar e você vai colher, né? Eu me lembro que quando eu era jovem, a minha mãe queria, porque queria que eu fosse médico, né? Queria que eu fosse médico. E eu posso dizer para os meus irmãos que eu não fui médico, por quê? Porque não era para mim ser médico? Não. Simplesmente hoje eu não sou um médico como a minha mãe gostaria que eu fosse, porque eu não aderi ao desejo dela. Eu não lancei a semente. Eu não plantei a semente. Eu não quis aquilo para minha vida. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse aceitado aquela proposta que a minha mãe, né, um dia chegou perto de mim e me fez: olha, eu queria que você fosse, eu vou lutar, vou te ajudar para você estudar, queria que você fosse médico. E se eu tivesse plantado, se eu tivesse regado, com certeza hoje eu estaria, ou melhor dizendo, colhendo os frutos. Então, irmãos, eu quero dizer para você que é tempo de você ser uma pessoa mais atenta, ser uma pessoa mais seletiva com o tipo de semente que você está plantando hoje na tua vida, e se prepare. Seja seletivo com a semente, seja seletivo com o lugar que você vai lançar essa semente, e se prepare, tenha noção do fruto que lhe espera, porque a semente, ela não vai ficar semente a vida inteira. Este é o grande problema, ou a solução do problema. Nós lançamos a semente, mas no tempo oportuno, essa semente, ela vai gerar muitos frutos, né?
Porque quando nós lançamos uma semente e essa semente germina, ela gera muitos frutos. Então, quer dizer, se foi mal plantada, a gente vai ter muitos problemas. Foi bem plantada, né? Se foi bem lançada essa semente, bem plantada, a gente vai ter muita coisa para se alegrar, né? Nós vemos aqui que ambos tiveram a mesma oportunidade. Caim teve a sua oportunidade, né? E Abel teve a sua oportunidade. E a palavra do Senhor diz, né, que louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, né, que Caim, ele teve a sua oportunidade até primeiro, mas ele não soube usar a oportunidade dele que lhe foi confiada. Ele não soube, ele fez uma má escolha, ele escolheu mal, a sua atitude foi má, né? Ele podia ter feito da melhor forma possível, mas ele escolheu fazer da pior forma possível. Só que o seu irmão mais novo, Abel, ele fez da melhor forma que ele podia fazer. Caim pegou a oferta e entregou para o Senhor. Ele fez uma oferta e foi uma oferta que o Senhor não se agradou. Ele fez mal feito. Mas Abel deliberou no seu coração fazer bem feito, fazer o melhor. Ele deu o seu melhor. E quando nós damos o nosso pior, consequentemente nós vamos colher o nosso pior. Quando nós damos o nosso melhor, né, consequentemente também nós vamos colher o nosso melhor. Se você é um bom filho, trata bem a sua mãe e o seu pai, a Bíblia diz que há benefícios sobre a sua vida. Para você que honra seu pai e sua mãe. Ela diz que você vai ter longanimidade nessa terra. Ela diz que você vai ser próspero. Ela diz que você vai ser abençoado. E ela diz que você vai bem. Ou seja, em tudo aquilo que Irabacandarabia-subinai e andei a cama na sui, em tudo aquilo que você colocar a tua mão, você vai ser, né, bem-aventurado. Vai dar certo para você. Agora, vão existir também consequências. Se você trata bem mal o teu pai, trata mal a tua mãe, trata mal a sua família, alguma consequência, né, você vai colher. Se você trata bem a sua esposa, se você trata bem o seu esposo, certamente que você vai ser bem tratado. Se você trata bem o seu filho, a sua filha, certamente que lhe será retribuído isso. Agora, se você não trata, né, uma consequência desagradável, ela vai vir sobre a sua vida. Então, irmãos, essa palavra é uma palavra tremenda que está nos apresentando, né, as duas vertentes de um caminho, ou seja, diferente. Está nos mostrando que nós precisamos ter fazer uma escolha. E diante de nós está dois caminhos. Um caminho que é bom e um caminho que é ruim. E este caminho, ele é apresentado a toda a humanidade, porque o Senhor Deus, ele é perfeito, ele é justo. E quantas das vezes nós reclamamos, irmãos, né, daquilo que nós fazemos, nós reclamamos, né, das consequências daquilo que nós estamos vivendo, mas o maior culpado de estar vivendo, de estar passando por aquela situação, somos nós mesmos. Porque estamos colhendo simplesmente da semente que nós semeamos lá atrás. O que nós estamos passando é, na verdade, uma consequência. Tá? Aquilo que nós fizemos. Chama-se a lei da semeadura, que já foi falado aqui, né, que se encontra em Gálatas 7. O homem planta, o homem colhe. Nós temos a liberdade de plantar aquilo que nós queremos plantar, mas também vamos colher
né, em conformidade com aquilo que nós plantamos ou semeamos. Eu acredito, a rosa, certamente que você vai receber uma rosa. Mas acredito que se você oferecer um tapa, certamente que você vai receber um tapa. E quando ali Caim ofereceu a sua oferta, Deus não quis aquela oferta. Ela não foi agradável, né, aos olhos de Deus. Mas quando Abel ofereceu a oferta, o Senhor se agrada e o Senhor aceita aquela oferta. E ali acontece algo, irmãos, né? Acontece algo diante daquela postura, tanto de Caim, né, e de Abel, ou seja, acontece algo diante da postura de Deus com relação a eles. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, né, que Caim ele se ira fortemente contra Deus. Ele ficou irado, ele ficou enraivado, né? Aquele algo ali mudou Caim completamente, de tal maneira que o semblante dele foi transformado, que o semblante dele foi modificado. Ele ficou irado porque Deus não aceitou aquela oferta. E isso, irmãos, acontece na vida de muitos nos dias de hoje. Por que a minha família vive assim? Por que o meu casamento está dessa forma? Por que a minha vida financeira está desse jeito? E são tantas as interrogações, né? Mas a gente se esquece de analisar e lembrar daquilo que nós plantamos. Eu vou dar um exemplo. Quantas das vezes, um exemplo básico, um exemplo simples. Quantas das vezes a minha mãe falava comigo, olha, evita comer muita besteira, muito doce, muito bolo, muito salgado, muito isso, muito aquilo. Cuidado. Falava. Não fica comendo bobagem de noite, né? Evita jantar de noite. E falava. Qual foi o resultado disso? Né? Olha aí, tá aí, ó, para todo mundo ver. Pastor tá gordinho, pastor tá fora do peso, né? E para emagrecer o problema, né? É uma dificuldade para emagrecer. Então hoje eu estou muito acima do peso. Se você vê uma foto minha lá atrás e vê hoje, vai falar assim, quase que não é a mesma pessoa. Mas por quê? Estou colhendo, né, os frutos de um plantio que não é bom. A culpa é da minha mãe, a culpa não é do Senhor, a culpa não é de ninguém. A culpa é simplesmente minha. Então, irmãos, era o que estava acontecendo aqui. Está acontecendo nesse contexto aqui. A culpa era simplesmente de Caim, que poderia ter feito muito melhor, que poderia ter feito diferente. Eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter sido criterioso, eu poderia ter feito exercícios, eu poderia ter tido uma vida muito mais saudável, mas eu simplesmente não fiz o que era para fazer e vieram sobre mim as consequências da minha falta de quê? De controle alimentar, de fazer, de comer de uma forma errônea e de abusar, e eu sofri as consequências desse plantio e sofro essas consequências, né, desse plantio na minha saúde. E assim, irmãos, acontece com o ser humano em todas as áreas da sua vida. Só que nesse caso aqui, Caim, ele se irou contra Deus. Ele não teve a humildade de reconhecer que ele estava simplesmente colhendo aquilo que ele havia plantado. Seu semblante mudou contra Deus, ele ficou o Senhor. E quantas pessoas têm, irmãos? Elas plantam, mas elas não examinam, elas não pensam. O que será que vai acontecer se eu plantar isso?
que será que vai acontecer se eu agir dessa forma? Se eu fizer isso, né? Se eu falar dessa forma, se eu tratar esta pessoa dessa forma, se eu comprar isso sem eu estar preparado, se eu casar com essa pessoa, será que essa pessoa é a pessoa que Deus tem para mim mesmo? Será que há uma compatibilidade entre nós? Será que nós combinamos? Será que é o momento de eu comprar a casa própria? Será que eu estou preparado? Será que é o agora? Sabe essas coisas, né? Será que seria bom para mim eu estudar, me formar? Ou será o que vai acontecer comigo se eu não estudar, né? Se eu ficar aí, de qualquer maneira? Então, as pessoas, né, têm um grande defeito. Elas não pensam, né? Geralmente elas não pensam naquilo que estão plantando. Mas quando vem o fruto, as pessoas elas se iram, na grande maioria das vezes, vem as interrogações, os questionamentos, e elas começam a culpar, né? A culpar a Deus. Senhor, olha a minha vida. Senhor, olha o que eu estou passando. Mas, na verdade, o que está passando é apenas uma consequência, né? Está simplesmente colhendo daquilo que plantou. E Caim, ele se ira fortemente contra Deus, o seu semblante muda, né? E Deus ali, ele dá uma resposta para Caim, né? Ele diz assim no versículo 6, estou em Gênesis, capítulo 4, e no versículo 6, o Senhor disse assim, por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Deus sabia, né? Era óbvio que ele tinha tido a mesma oportunidade que Abel. E simplesmente a situação estava daquela forma porque ele estava colhendo, como já foi falado, aquilo que lhe foi plantado. Oportunidade ele teve. Irmão, você que está comigo aqui nessa noite, aproveite bem as oportunidades que são dadas a você. Esse é um momento, não no dia de hoje não, mas pensar no dia de amanhã. Pensar naquilo que você está fazendo hoje, em todas as áreas da tua vida, porque amanhã não é hoje, o problema não vai acontecer hoje. O reflexo vem, né? A consequência vem amanhã, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5, daqui 10 anos. E nós precisamos estar atentos, precisamos estar, né, ligados naquilo que estamos fazendo no tempo chamado hoje. Porque o que fizermos no tempo chamado hoje simplesmente vai repercutir, isso vai entrar como uma flecha no nosso futuro, ou negativamente, né? Isso vai infringir, vai mudar o nosso futuro, positivamente ou negativamente. E ali Deus começa a falar com ele, né? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Foi o que Deus disse para ele, né? Entendo que Deus estava falando assim, se você tivesse ofertado bem, o teu irmão ofertou, eu também teria aceito a tua oferta, né? É muito simples, né, o que ele está falando aqui. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Então, o Senhor estava falando com ele, se você tivesse ofertado, né, como teu irmão ofertou, eu também teria aceito a sua oferta. Aí o Senhor diz assim, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E ele certamente que o que ele estava passando ali, o que ele estava recebendo ali, era apenas uma consequência de algo que ele poderia ter feito bem e não fez, de algo que ele poderia ter feito certo e não fez. Então o Senhor estava falando, a culpa não é minha, a culpa não é de Abel, a culpa não é de ninguém. Simplesmente você está colhendo o que você plantou, né? E termina aqui assim dizendo, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar, né? Então o que o Senhor falou com ele? Que ele estava colhendo, né, as consequências de uma tomada de atitude errada que ele teve, e que ele está virado
mas que ele teria que ter um domínio sobre a ira dele. O que diz a palavra? Ireis e não pequeis, né? E ali a gente sabe que para frente ele vem e mata o seu irmão. Eu não quero entrar dentro disso, mas eu quero parar por aqui. Eu quero dizer, irmãos, que é tempo de nós estarmos atentos, irmãos, às nossas atitudes, aquilo que nós estamos plantando, para que nós possamos colher frutos, né, que venham a trazer o quê? Edificação sobre a nossa alegria, né, que venham trazer regozijo, que venham trazer paz. Se você educa o teu filho bem, né? Se você educa ele, se a educação que você dá para o teu filho é uma educação saudável, ele vai se tornar um jovem saudável e ele vai se tornar um adulto saudável, respeitável, que vai respeitar as outras pessoas, mas principalmente você. A pessoa que mais vai colher desses frutos é você. Porque você vai ouvir pessoas dizendo para você assim: nossa, como teu filho é educado, como você criou bem o seu filho, né? E aquilo ali vai satisfazer você. E você vai se sentir uma pessoa realizada. E isso, irmãos, é uma arma que nós temos que utilizar a todo momento e em todas as áreas da nossa vida. Porque se a gente, até numa palavra mal falada que a gente fala, a gente sofre a consequência. Até uma palavra que você libera, que eu libero, a gente vai sofrer consequência. Por quê, pastor? Um exemplo, a palavra de Deus diz que a palavra dura suscita ira, mas a branda desvia o furor. Olha só, se você libera uma palavra dura, você sofre a consequência dela. Mas se você libera uma palavra branda, né, você vê que o furor é desviado. Então, irmãos, não adianta reclamar, né? Aqui já havia, não poderia ser mudado. E o que me chama a atenção aqui é que Caim, ele teve não somente a oportunidade de oferecer uma oferta melhor para o Senhor, mas ele teve a oportunidade de reconhecer que ele estava errado e de ser humilde, né? E de ser perdoado, e certamente, com certeza que Deus iria dar a ele outras oportunidades de fazer o melhor, de fazer aquilo que era certo. Só que ele abriu o coração dele, né? E ali ele deixou a ira, a mágoa, a raiva entrar dentro do seu coração. E ele conseguiu fazer pior ainda, que foi tirar a vida do coisa deprimente, o primeiro homicídio aqui. Então, irmãos, tá? Que você possa analisar muito bem as oportunidades que estão sendo dadas para você, que você possa abraçar, que você possa segurar muito bem as boas oportunidades que o Senhor possa fazer o melhor. Faça o melhor no seu casamento, no seu relacionamento com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus parentes, com seus amigos, né? No seu trabalho, no bairro onde você mora, né? Aproveite bem as oportunidades, né? Na sua vida financeira, analise bem. Quantas pessoas, pastor, ora para mim, né? Porque eu estou passando por isso. É o devorador, pastor, o devorador. Não, muitas das vezes não é o devorador. Muitas das vezes é você que não está sabendo. Você que está gastando muito mais, né, do que você ganha, do que você pode, e a consequência está vindo sobre a tua vida e você ainda não se deu noção disso, né? Então nós temos que ser criteriosos, analíticos em tudo e começar a pensar assim, que tipo de consequência ou de benefício vai gerar o que eu estou fazendo hoje, né? Então, que você possa guardar essa palavra no teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa aproveitar muito bem as oportunidades que estão sendo dadas a você, tá? Esse privilégio de você poder escolher a semente que você vai plantar, entendendo uma coisa, que se você pode
estar recebendo na tua vida, depois do teu plantio, né, a colheita, o fruto do benefício ou da consequência, se for desagradado. Então, lance essa semente que está na tua mão, lance ela no lugar certo, faça da forma certa, da maneira certa, porque Deus ele vai te abençoar, Deus ele vai te exaltar e você vai se surpreender, né, com os frutos que você vai colher. Amém? Que Deus possa estar abençoando a tua vida poderosamente, que Deus possa estar abençoando grandiosamente a tua vida. Amém? Eu quero estar orando por você, agradecendo a presença de todos os irmãos que se encontram comigo aqui, né, nessa transmissão aqui, que Deus possa estar abençoando grandiosamente, poderosamente a vida de cada um irmão que está participando comigo, tá? Eu quero mais uma vez estar colocando diante dos irmãos, né, que eu estou com um canal no YouTube, né? Esse canal ele se chama Uma Luz no Fim do Túnel, com o pastor Maximiliano Gomes. É um canal que ele está sendo utilizado para a semeadura da palavra de Deus, né? Para falar do amor de Deus, porque palavras de angústia, de negatividade, de tristeza, de dor, de acusação, né? Já tem de crítica, tem muita. E muita gente, já tem muita gente para criticar, muita gente para apontar o dedo, muita gente para falar que você não vai conseguir, muita gente para falar que você não vai além. Mas são poucos hoje que têm se levantado, né, para dizer que você vai conseguir, que você é uma bênção, que as portas vão se abrir, né? Então esse canal, ele é um canal voltado para isso, para falar do amor de Deus e para dizer para aqueles que estão necessitados que ainda existe, né, uma luz no fim do túnel. Amém? Então eu peço a você, me ajude aí nesse propósito, se inscreva neste canal, tá? Uma Luz no Fim do Túnel, com o pastor Maximiliano Gomes. Amém? Esse é o canal no YouTube. Quero estar orando, né, com você, agradecendo mais uma vez a presença de todos também que estão ali na sala de vídeo, aberta pela minha esposa Carla, que Deus possa estar abençoando a todos poderosamente, grandiosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai amado e santo, em nome do Senhor Jesus, Pai, quero estar entregando nas mãos do Senhor a cada irmão, a cada irmã que participou conosco, Pai, desta ministração, que o Senhor possa estar abençoando grandiosamente, poderosamente a vida desta pessoa, derramando bênção, derramando milagre, derramando vitória, Senhor, abrindo as portas, derramando, Pai querido, sobre esta vida, sobre estas pessoas, toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa esta família, abençoa esta casa, que nesta noite o Senhor possa soprar sobre a vida dessas pessoas, Pai, grandes bênçãos, grandes vitórias, a paz que excede todo o entendimento, seja sobre a vida desses irmãos, Pai. Esta palavra ela possa germinar nos corações e que esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, ela seja lâmpada para os pés, Pai, dessas pessoas, Pai, e para iluminar os caminhos, Pai. Que o Senhor possa dar vitória, que o Senhor possa direcionar, que o Senhor possa instruir, orientar e que as bênçãos do Senhor sejam sobre a vida do teu povo. É o que eu peço e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abre as tuas mãos na posição de receber a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre esta igreja hoje e para todos sempre, e todos digam amém, meus irmãos? Muito obrigado pela presença dos irmãos. Um forte abraço em todos. Amém? Uma noite abençoada. Uma semana abençoadíssima. E não se esqueçam, né? Se inscreva. Uma Luz no Fim do Túnel com o pastor Maximiliano Gomes. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.